Em 2016, João Miguel Tavares não viu o diabo, mas sentiu-se enxofrado. Pedro Mexia passou o ano aos papéis porque não houve previsão nenhuma que batesse certo e Ricardo Araújo Pereira, apesar de ligeiramente desafinado, termina o ano concertado, como a geringonça. Está reunido o Governo Sombra para a emissão de passagem de ano com 12 desejos para 2017 e um convidado especial, o chefe do outro governo de Portugal. Vamos lá. Ora viva, sejam bem-vindos nas despedidas de 2016 para esta reunião especial do Governo Sombra, desta vez com um convidado muito especial, o chefe do outro governo que há neste país. Seja bem-vindo, Sr. Primeiro-Ministro. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E já agora, permite-me que o trate, para simplificar um pouco a comunicação, por António, como o Carlos Andrade na quadratura do círculo. Muito bem, estou habituado. Mas, se calhar agora, desculpe, Sr. Primeiro-Ministro, como... Se o Carlos pode chamar-lhe António, uma vez que eu sou a pessoa ideologicamente mais próxima do seu governo, eu exijo Tony. Não se preocupe, não vou fazer Então, para ser mais íntimo, é babucho, que é como me tratam lá em casa. Isso já é intimidade a mais, não? Eu sou... Vamos tornar isto um bocadinho mais formal. Vá. Eu sou um institucionalista e vai ser Sr. Primeiro-Ministro até ao fim. Muito bem. Ora bem, então, nesta emissão especial de fim de ano, vamos despedir-nos de 2016 já com 12 desejos para 2017. Cada um dos membros deste painel e o nosso convidado especial tem direito a 3 desejos e vamos analisar e comentar cada um desses desejos. Foi-lhe fácil escolher os seus, Sr. Primeiro-Ministro? Não foi difícil. 3 desejos não é muito. Até... Tinha mais? Tinha mais, mas pronto. Mas é austeridade. Conteve-se. De que é que vai ter mais saudades de 2016? O que é que vou ter mais saudades? Sim. Deste ano que agora está a terminar, Este foi um ano irrepetível, não é? Porque desde a vitória no Euro à eleição do Engenheiro Guterres não é possível repetir Donald Trump. Um ano como 2016. Não, essa é a parte pior de 2017. E também lhe ia perguntar de que é que não vai ter saudades em 2016. Ou de 2016. Olha, do pedido de planos B, cansei-me. Do pedido de planos B e planos B, não vou ter saudades de pedido de planos B. Não tem na manga aí para a eventualidade... Não deixei-os todos em 2016. Acabou de dizer que está cansado e o moderador pergunta-lhe se tem um. Porque é claro, então eu sou jornalista. É mesmo para essas perguntas. Então, vamos aos desejos. Começamos com um voto do Pedro Mexia, que deseja que o Governo tenha tanto sucesso que consiga livrar-se dos parceiros. É para ver desfeita a geringonça, Pedro Mexia? Eu fiquei contente com as sondagens pelo seguinte: eu faço parte das pessoas que acham que nunca não acreditei que a solução governativa que temos se fosse conseguida, como aliás muitas pessoas da própria não, além do programa, mas que fazem parte da própria maioria no Parlamento. Fui também das pessoas que acham que é uma solução legítima, evidentemente, uma solução encontrada no Parlamento é sempre uma solução legítima. Sou daqueles que acham que a direita moderada e a direita radical não são a mesma coisa, como o Sr. Primeiro-Ministro concordará que a esquerda moderada e a esquerda radical não são a mesma coisa e, portanto, gostava muito que as sondagens que lhe estão a dar a maioria absoluta ao PS sozinho fossem verdadeiras, porque o Sr. Primeiro-Ministro entraria para o Guinness Book das jogadas políticas, que era fazer uma aliança parlamentar com os partidos mais pequenos à sua esquerda e depois absorvê-los, engoli-los, e isso seria, portanto, essa era... Em seguida, reformar espetacularmente o país. Também, calma, uma coisa de cada vez. Mas esse é um dos meus desejos para 2017. Confesso lá, teria uma vida mais fácil se estivesse por conta própria. Mas é que há uma contradição insanável naquele desejo. É que o sucesso deste governo depende precisamente da essência dos parceiros. Portanto, não é possível haver sucesso no governo sem possível haver sucesso eleitoral posteriormente. Para não ser repetido. Quero dizer, tanto sucesso que o PS depois consiga autonomizar. Depois deste governo ter tido sucesso. Mas é que isso supunha que este sucesso fosse possível sem os parceiros. E o grande sucesso deste governo é designadamente ter desbloqueado
este impasse que existia e ter criado condições na sociedade portuguesa para que exista uma fórmula governativa como esta, que permita designadamente coisas que outras formas governativas paradoxalmente não conseguem, como por exemplo ter uma boa gestão orçamental. E ao contrário do que o João Miguel Tavares pensa, eu acho que um governo com esta base social de apoio pode ser mais reformista do que com outra base social de apoio. Então está a Eu anunciar desde já uma coligação para as próximas eleições legislativas. Não é uma questão de anunciar, os eleitores é que escolhem como é que se governa, mas não acho que haja uma contradição entre uma coisa e O outra. verdadeiro governo de sombra não são Jerónimo e Catarina? Não. É porque nós aqui não fazemos sombra a ninguém, não é? Mas se calhar de vez em quando tem lá uns trabalhos para resolver quando cai a sombra dos seus A parceiros. TSU foi uma sombra. Sobre o governo. Faz parte, quer dizer, vamos lá ver, isto é uma solução que não é uma coligação tradicional, porque nas coligações tradicionais os partidos fingem que estão todos de acordo. Nesta solução, cada partido assume as suas diferenças e até alguns disfarçam algumas vezes as concordâncias. Portanto, é ao contrário do que é habitual, é mais original, mas funciona. É como aqueles casamentos modernos em que está cada um a viver em sua casa, não é? E só se juntam nas ocasiões felizes. Sim, e quem sabe se durarão mais do que outros casamentos de coabitação. Foi. O Ricardo ia lamentar que acabasse a geringonça. Sim, eu gosto assim. Aliás, eu votei no partido que propunha que uma solução deste tipo. O partido esse que foi copiosamente derrotado nas eleições, como costuma Eu acho que o acontecer. Rui Tavares devia ser repescado. Por uma questão de justiça, devia ser deputado honorário, porque foi o único que defendeu, foi atacado por todos os partidos da esquerda e foi o único que propôs o que vai acontecer. Portanto, ele merecia haver mais um deputado só nesta legislatura, só para O honorário. para a consolação. Então agora um desejo Mas do foi injusto para ele. João Miguel Tavares. Foi injusto que não tivesse tido melhor votação? Não é verdade, porque de facto Foi ele um que partido que deu a nasceu para solução. defender a solução viu a solução nascer sem o partido. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, mas isto não pode ser. Isto não pode ser. O senhor agora diz que, portanto, foi injusto para o Rui Tavares. Há pouco disse que o Governo, o sucesso que tem, também se deve aos seus parceiros do Governo. Eu quero que a Miss Universo saia de dentro de si. Isto não pode ser. Isto são respostas tão muito galvanizadoras. Ainda temos o Pinheiro de Natal aqui atrás. Mas só se é isso. espírito Só se é da isso. Ainda é o espírito da época. Então, um desejo do João Miguel Tavares agora. Se é para continuar a lua de mel, o João Miguel Tavares deseja que a coabitação se faça no mesmo palácio. Ou Marcelo se muda para São Bento, ou o António vai para Belém. Exato. É? Exatamente. E então, isto é para que... é porque cabem os dois no mesmo palácio, ou é daquelas situações em que diria que só se estragava uma casa? Agora, nada disso. João Miguel, espera, Olha, estas armadilhas lançadas pelo... Só, antes de começares, deixa-me só dizer, Sr. Primeiro-Ministro, nós temos nos bastidores um assaime para o João Miguel. Basta fazer um sinal. Nada disso. E nós temos gente que... Não. Aliás, como se pode ver, se abrir um plano, eu fui colocado estrategicamente ao lado do Sr. Primeiro-Ministro para, no caso de eu dizer alguma coisa demasiado desagradável, ele trouxe umas daquelas biqueiras de alfomate que vai esfacelar imediatamente a minha Reage logo. canela. Reage logo. Não, mas nada disso. Então, mas não. Só se estraga uma Cabiam casa, os dois nada no disso. mesmo palácio? Não. Eu não vou ter essa deselegância para com o Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, devo dizer, eu só não o trato por António, porque no anterior governo houve alguém que disse que gostava de ser tratado por Álvaro e a coisa Não correu correu muito bem, mal. não correu bem, E eu não lhe quero dar azar, que é para ver como eu estou aqui com boa vontade. Não, mas de facto, a relação do Sr. Primeiro-Ministro com o Sr. Presidente da República, havia antigamente a magistratura da influência. Hoje já existe a magistratura da confluência. Aquilo é mesmo só amor. Aliás, viu-se pelo último Orçamento de Estado, que eu estou convencido que Marcelo Rebelo de Sousa assinou o orçamento ainda na portaria de Belém, junto com um daqueles senhores GNRs que lá estão. Eu acho que até lhe tirou uma pena daquele penacho que eles têm e assinou logo ali e resolveu entregar. E é só por isso. Então, e como verdadeiramente, acho que em Portugal, como concordará, a página da austeridade direta foi substituída pela página da austeridade indireta, eu penso que isto seria uma maneira de poupar um bocadinho. Seria um corte dos consumos intermédios e só teriam que decidir quem ficava com o quarto maior. Isso acho que sim. Qual o palácio? Qual o onde se palácio mudavam? e quem ficava com o quarto maior. Ficava Mas com tirando o palácio que tem ou mudava-se para o outro, Sr. Primeiro-Ministro? Temos dado bem
assim. Não sei se somos um casal moderno, mas temos dado bem assim. Vocês já não se lembram, havia antigamente um anúncio que é não vá a telefone, vá pelos seus dedos pelas páginas amarelas. E, portanto, acho que o telefone é suficiente para assegurar uma boa relação. E no seu caso ainda não é a altura de pensar em ir para Belém. Lá virá o tempo, não é? Não, aliás, que ali em São Bento está-se bastante bem. Não há passeios, é verdade. Mas é melhor assim, é melhor cada um em sua casa, porque depois o professor Marcelo ia e leva assessores e muitos deles não são pessoas que eu queira. Melhor assim. Muito bem. Então, outro desejo. O Ricardo Araújo Pereira deseja que o FMI perceba que pagar a dívida é ideia de criança. Já ouvi esta frase em algum lado? É verdade, Carlos, é uma frase de um filósofo Contemporâneo? sim, autor de obras, Alegadamente. ao que parece, e que disse uma vez, em Paris, acho eu, que a ideia de pagar a dívida era uma ideia de criança. Enfim, Isso resolvia-nos alguns o problemas, filósofo em não? causa tem uma relação com as dívidas que é digamos, difícil. E, portanto, talvez não seja a melhor pessoa para dizer o que é que se faz às dívidas. Mas, de facto, que a nossa dívida parece impossível de pagar, isso parece. E portanto, só para não ser sempre o João Miguel a aborrecê-lo, eu gostava muito de... Dá créditos nesta matéria a este autor citado pelo Ricardo Araújo Pereira? Eu preferia que o FMI tivesse uma ideia madura, que é a melhor forma de cobrar é não matar o devedor. Portanto, aqui a questão essencial é que o devedor se mantenha vivo, possa produzir rendimentos suficientes para viver e para pagar. Eu contento-me com essa visão madura. Não matar o devedor. Já não era mau. Acredita que um dia ainda conseguiremos pagar a dívida? Ou isso de facto é a ideia? Sim. Sabe que eu fiz parte de um governo, que foi o segundo governo do Engenheiro Guterres, que acabou de pagar o grande empréstimo que foi contraído no século XIX para pagar as grandes obras do Fontes Pereira de Melo. Portanto, No século XIX? eu já paguei a dívida do Fontes Pereira de Melo. Quer dizer, as dívidas dos Estados são dívidas a longo prazo. E os Estados tendem a durar mais do que as dívidas. Não sabe onde é que o Fontes Pereira de Melo conseguiu esse crédito à habitação. É que eles a mim não me dão mais de 30 anos. Dávamos já de 130, de facto. Os bancos já não eram o que eram. Já não são. Já não são o que eram. Falta saber quem é que vai pagar esta, não é? Se demora esse tempo todo... Sim, pagarão certamente vindouros. Duradouramente, que beneficiarão também, tal como nós beneficiamos das obras dos Fontes Pereira de Melo, também os vendedores beneficiarão da antecipação das obras. Ora bem, então, depois dos 3 primeiros desejos do Governo Sombra, agora é a vez do primeiro desejo do chefe do Governo, convidado para esta reunião em que nos despedimos de 2016. E António Costa deseja para este 2017 que está a chegar que os FMIs, os CFPs e etc. deixem de errar nas previsões. O CFP é o Conselho de Finanças Públicas. Sim. Vê a doutora Teodora como uma força de bloqueio? Não, mas gostava que acertassem mais nas previsões. Além de mais, para não criar aquele problema ao Pedro Mexia de, durante o ano, ter andado aos papéis. Exatamente. Eu acho que ganhávamos todos em podermos ter previsões mais afinadas. Porque as previsões com base em que não há governo, não há políticas que evitem os males, quer dizer, é a mesma coisa que o médico que diz simplesmente se beber demais isso faz mal ao seu fígado. Ao Sr. Primeiro. Mas já sabemos, se beber mal faz mal ao seu fígado. Se fumar demais faz mal a toda a sua... Se fumar faz mal a toda a sua saúde. Portanto, há depois que adequar os comportamentos e gerir de forma a que os riscos diminuam e as virtualidades aumentem. É isso. Sr. Primeiro-Ministro, mas admito que o crescimento não lhe correu lá muito bem.
Admita lá. É Natal. Pense lá, se calhar Passos Coelho está-nos a ver lá em casa. Ele teve um ano Sim, deve difícil. estar. Mas não é preciso isso. Passagem de ano, teve um ano difícil e dizia-lhe assim, realmente o crescimento... Claro, não vai mas ser- mas não é preciso ser Natal. Então. Mas é evidente que todos gostávamos de crescer mais. Não gostava, eu gostava. Certo. Eu gostava, Nós claro. gostávamos todos. Claro, Tá bem, mas isso claro, não é igual. gostávamos Gostávamos. todos. E também Claro, se for 3%, gostava que fosse 4%. Claro que mas gostávamos. admitir que isto assim não é não muito foi só a muito doutora pouquinho. Teodora É que se enganou. pouquinho. É pouquinho. Claro que é. Admite que é pouquinho. É pouquinho, como é evidente que é pouquinho. Claro que queríamos mais. Mas as previsões para os anos seguintes também estão pouquinhas. Agora, a verdade é que, se não olhar só para o crescimento, mas olhar para o contexto global, se olhar para o desemprego, se olhar para o aumento do rendimento das pessoas... Não para a dívida pública. A dívida pública para o ano. essa também não. Mas olha, para o ano, quando me convidar, já engole essa. Tem. Aceita já o convite? Aceita já. cá estamos. Mas não seja para essa. Pode tudo correr mal, mas essa... Certo disso? Essa estou certo. Subscrevem Para o este ano já vai ser menor. desejo do... O senhor Primeiro-Ministro vai governar só para te fazer uma desfeita. Estás tramado. É verdade, não precisa de Não, mas essa agora tem que me promessa. apoiar para ficar lá até mais um ano, não é? Não, é isso. Senão... Não, ok. Esta promessa o Sr. Primeiro-Ministro não precisa de cumprir. Muito bem. Subscrevem Não, essa este desejo para 2017, que a doutora Teodora acerte mais. Teodoro e todos os outros, não é? Que acertem. Sim, eu subscrevo, quer dizer, subscrevo, só que tenho pouca esperança na economia, na astrologia, todas essas ciências ocultas que aparentemente não conseguem prever nada. Quer dizer, todos os economistas foram surpreendidos pela crise em 2008 e menos 1 ou 2, não é? Menos 1 ou 2. E, portanto, a maior parte deles são, de facto, em termos de previsões, digo eu, muito parecidos com aquelas pessoas que na Maria fazem o horóscopo. Há alguma expectativa de que para o ano andemos menos aos papéis, Pedro? Há uma coisa importante, nós já falámos aqui várias vezes e que faz sempre um bocadinho de confusão ver na classe política, embora seja normalíssimo, que é ligar às previsões de instituições pelas quais não se tem grande consideração. Ou seja, há pessoas apoiantes deste governo que passaram anos a cantar o Zé Mário Branco e de repente dizem, olha, os números do FMI são melhores. E isso é um pouco esquizofrénico, porque o FMI é um instrumento da dominação internacional, ou então, e portanto se é tudo o que ele diga, mesmo que seja bom, é suspeito, ou então só se canta o Zé Mário Branco quando os números são desagradáveis. Isso é que eu não percebo muito bem e vejo este governo, não é específico deste governo, é específico dos governos, elogiarem instituições e elogiarem previsões que quando estavam na oposição tinham uma visão exatamente contrária. Isso é normalíssimo, mas faz um bocadinho de espécie. Em relação ao FMI, ainda por cima, é mais estranho, porque o FMI desdiz-se periodicamente, de vez em quando faz um comitê de sábios e tem sempre diz, o pró e o diz, contra. isto parece que não resultou, fazem assim umas É, o coisas... polícia bom e o polícia mau? Sim, é isso. E, portanto, nem se percebe muito bem o que é o FMI, porque eles têm esse lado calvinista da autoacusação periódica. É bonito. É bonito, mas um pouco estranho. A regra, o melhor, conclusão, o melhor de tudo é o Zé Mário Branco. Deus é Mário Branco. Também estamos de acordo. Muito bem, então está concluída a primeira ronda de desejos para 2017. Agora entramos na segunda, com mais 3 desejos para cada um dos elementos do painel e também para o nosso convidado especial nesta emissão de fim de ano. O Ricardo Araújo Pereira tem um desejo que implica um certo grau de espionagem. Deseja que surjam e-mails revelados pelos russos, e não por outros quaisquer, Tem que ser os pelos russos, e-mails que possam contribuir para esclarecer quem é, afinal, que gosta menos de Passos Coelho, se António Costa ou Rui Rio. Certo. Vasculharem os e-mails, quer de António Costa, quer de Tem Rui algum Rio. palpite, Ricardo? Eu acho que, em princípio, é Rui Rio, porque acho que Rui Rio talvez antipatiza um pouco mais. O Sr. Primeiro-Ministro, acho que neste momento até está bastante satisfeito com o trabalho do Pedro Passos Coelho. Nós temos, aliás, no fim, vamos comer umas passas e tal, que são as passas Coelho. Não sei se conhece esta marca. Devo prevenir o Sr. Primeiro-Ministro que é a melhor piada da noite esta. A partir daqui é sempre a descer. É a piada do humorista profissional deste painel. Mas podemos da qual se presentear, eu arrependeu acho que muito podemos presentear, rapidamente. assim. Mas a tua pergunta, desculpa só, a tua pergunta pressupõe uma coisa, que é que a Rússia intervém nos processos eleitorais de outros países. Não, intervém. Como é que já se viu isso? Não, nem Não, não, pensar. Não, mas A atenção, pergunta dele pressupõe- Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que estaríamos descansados que, em princípio, a Rússia só intervém nos países que interessam. Exato. O nosso, em princípio, não mete o nariz.
Mas, Não, sim, a pergunta dele pressupõe uma outra coisa, que é que tu não percebes nada de política, porque a pergunta era entre Rui Rio, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. A resposta seria Marcelo Rebelo de Sousa. Faltou-te esse. não, mas eu não queria criar um problema institucional, não, ó, João Miguel. não. Olha que o Açaime está pronto. Não, então agora. Eu aqui estou do lado do Sr. Primeiro-Ministro. Prefere ter como adversário O Rui Rio gosta político muito menos um de- amigo ou alguém com quem não se dá bem? Um amigo é sempre melhor, mesmo como adversário. Mesmo como adversário? Claro. A sério? Então não é? Não. Não prefere um amigo ou um não amigo? Como adversário? Como em qualquer circunstância. Não. Para fazer uma viagem de comboio, para ser adversário. Quer dizer, eu prefiro os meus amigos sempre. Então, mas depois no não Parlamento, sei se que tiver algo os assim, debates não. quinzenais, custa-lhe mais enfrentar alguém com quem se dá bem, ou Mas não? junta-se outra à geringonça, se calhar. Mas há aqui um outro pressuposto que é assim, que é que eu antipatia com o Dr. Passos Coelho. Eu não tenho nenhuma antipatia pessoal com o Dr. Passos Coelho. E quanto aos e-mails, não tenho, pessoalmente não tenho nada. E tem por alguém? Nem tenho. Tenho. Tem? Antipatia? Há pessoas que têm. Tem mesmo? Não é o seu caso, não é o seu caso. Mesmo no Natal, está a ver? Mesmo no Natal, mas, não, e depois, enfim, preocupava mais se visse os SMS. Os SMS são piores, pois acredito. Não. São, aliás, sim, já tivemos. Houve um que apareceu. Exatamente. Sim. É pior. Mas eu posso testemunhar que nunca recebi nenhum. Eu também não. Também não. Gostaria que as coisas se mantivessem como atualmente, em termos de quadro político, com as lideranças como estão nesta altura, ou preferia ver outros rostos a darem-lhe luta naqueles debates quinzenais no Parlamento? Isso é uma escolha de. É uma escolha dele, já sei. Mas assim, tendo em conta as proximidades e as distâncias em termos pessoais, uma vez que prefere amigos, há de ter uma preferência. Não, mas vamos lá ver. Rui Rio é seu amigo? Eu acho que. É um amigo, Rui Rio? Eu acho que a posição do Dr. Passos Coelho é muito desagradável. Quer dizer, primeiro, porque exerce, já disse isto várias vezes, a função política mais difícil de todas, que é liderar a oposição. Segundo, mais difícil se torna para quem, tendo do Estado como Primeiro-Ministro, passa imediatamente para líder da oposição, o que obviamente não lhe facilita a vida, nem lhe facilita ele próprio construir uma nova Narrativa. É o quê? uma nova personagem. Eu não aguento mais esta compaixão com os adversários. Não aguento. Voltou a Miss Universo. Mas também não tenho ambição a tanto. Quer dizer, esse universo é um bocado. Então, continuamos e no próximo desejo mantemos mais ou menos no mesmo tema na política nacional, porque o Pedro Mexia deseja que o próximo presidente da Câmara de Lisboa cumpra mesmo o mandato para o qual foi eleito. Porquê, Pedro Mexia? Parece-lhe que se pode dar o caso disso não acontecer? Isto é uma daquelas perguntas naif de quem não faz política, como é o meu caso, a não ser aconselhar a ir a concertos, toda a minha atividade política, que é a questão. Há bocado falei da maneira como as pessoas passam a valorizar o que não valorizavam antes, as mesmas opiniões, as mesmas instituições que não valorizavam antes. E há um lado engraçado de reserva mental, que às vezes que aconteceu, acho eu, no seu caso, quando foi Presidente da Câmara, quando foi reeleito Presidente da Câmara, e disse que não abandonaria a Câmara para ser Primeiro-Ministro, coisa que seria absolutamente normal que o dissesse, ninguém o levaria a mal, suponho que ninguém deixaria de votar em si por causa disso, toda a gente percebeu a substituição no seu vice na Câmara e qual era a razão que isso fazia. A minha pergunta é naif, mas quero fazê-la. Porquê é que é preciso passar por essas coisas que se dizem que toda a gente sabe que não são assim? Não foram assim, mas na altura eram assim. Eu fui eleito, aliás, 3 vezes Presidente de Câmara. Cumpri o primeiro mandato, cumpri o segundo mandato e metade do terceiro mandato. Quando concorri ao terceiro mandato, não tinha por objetivo não cumprir o mandato até final e muito menos ser candidato nas legislativas que, entretanto, estavam pelo meio. Admitia sair antes, porque, como sabe, a lei não permitia um quarto mandato, portanto, admitia sair antes para que o Dr. Fernando Medina tivesse tempo de ser Presidente de Câmara e estar em melhores condições para disputar as eleições. E, portanto, saísse antes, sempre antes do fim do mandato, sairia com certeza. Teria sempre saído. Agora, na altura, a questão não se punha, posto mais tarde,
E depois então entendi fazer o que devia, o que entendi em consciência que era melhor fazer. Houve algum momento em que se tivesse arrependido de ter tomado essa decisão? Por exemplo, na noite eleitoral em que o PSD teve mais votos que o seu partido? Não. Eu nessa noite achei que, apesar do livro não ter sido eleito, aquilo que o livro se tinha proposto teria a ser uma realidade. A sério, tu pô logo? Conte-nos lá, é uma curiosidade imensa que eu tenho, que acho que essa história ainda está por contar. Antes das eleições já tinha pensado nisso? Não, acho que durante a campanha eleitoral, aliás, eu disse isso, até houve uma manchete do Expresso, em que uma declaração minha que dizia isso, é que se o PSD e o CDS não tivessem a maioria absoluta, o governo seria do PS. Mas estava pelo menos convencido que o PS pudesse ter mais deputados que o PSD. As sondagens podiam permitir uma coisa ou permitiam outra, não é? Agora a questão era saber se o PSD ou o CDS, o Presidente da República, tinha exigido, como se recorda, que houvesse uma solução com apoio maioritário na Assembleia da República. Portanto, ou o PSD e o CDS tinham maioria, ou então só um governo do PS é que podia ter uma maioria, porque quem formava maioria com o PSD e com o CDS? O PEV não formava, o PAN não formava, o Bloco de Esquerda não formava, o Partido Comunista não formava e o PS também não. Portanto, era evidente que se não tivesse a maioria havendo essa exigência, o governo seria do PS. E também já tinha discutido isso com os seus parceiros? Não. Não havia, quer dizer, houve uma discussão. Lembra-se num debate, creio que aliás foi aqui na TVI, que a Catarina Martins colocou a questão. E agora, nas próximas autárquicas, neste ano de 2017, algum cenário possa vir a chamar-se de pântano? Não. Que possa ter implicações ao nível da governação? Não há nenhum cenário desse. Não há pântanos à vista? Não. O pântano quer dizer se o PS tivesse um mau resultado nos autárquicos, se isso tinha consequências no governo? Não, da minha parte não terá nenhumas consequências. Juntava as câmaras todas e governava o país. Como também não acho. Como também acho que se o PS ganhar as câmaras, tiver um bom resultado, como é provável que tenha, isso também não tem consequências no governo. É que já houve consequências em tempo, sei, não é? eu sei. O pântano é uma expressão que Mas eram já foi usada. eram circunstâncias políticas diferentes. Havia já 6 anos de governo, havia um certo desgaste. Não havia maioria na Assembleia, nem condições de formar maioria, como se lembra. O último orçamento tinha passado com aquela negociação com um deputado do CDS que tinha viabilizado. Era aquela solução algo pantanosa de 115. O limiano. O orçamento E limiano. o pântano não é necessariamente mau, porque 20 anos depois podemos estar na ONU. Exatamente. Vamos ver. Então vem aí mais um desejo para 2017. Agora é a vez de um desejo do João Miguel Tavares, que deseja que António Costa volte rapidamente à quadratura do círculo. Por preferir ver António Costa no painel em vez de Jorge Coelho? Com certeza, com certeza. Quer dizer, não vamos agora aqui... Nós quando convidamos as pessoas para virem ao Governo de Sombra, gostamos de as tratar bem. É por isso que nunca convidamos ninguém. Mas no caso, eu vejo a quadratura do círculo há muito, muito tempo e não vou cometer a deselegância de dizer que gostava mais do antigo Primeiro-Ministro do que do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, nem pensar nisso. Agora, acho que é uma enorme perda para a quadratura do círculo. Uma enorme perda. Acho que Jorge Coelho não é nem de perto nem de longe tão bom como o senhor. A única vantagem do Jorge Coelho é que ele trata Carlos Andrade um bocadinho melhor do que o Sr. Primeiro-Ministro tratava, porque eu já disse aqui várias vezes que Carlos Andrade é o moderador mais maltratado da televisão portuguesa. Vocês tratam-no muito mal. O senhor de vez em quando tenta fazer uma pergunta e cortavam logo. Cala-te! Só falava a dizer cala-te, ó Carlos. Aqui é o contrário. Temos um outro Carlos, mas é ele que nos trata mal a todos e especialmente mal a mim. Mas eu acho que é uma imensa perda, porque eu vejo sempre a quadratura do círculo religiosamente, acho que estava melhor preparado, tinha mais graça. Mas não era e também... nesse sentido, e acima de tudo, também me parece que ganhava melhor. Nada disso. Não tem nada a ver com isso. Acho que ganhava melhor. Isso ganhava. Ganhava, isso é Parece uma coisa desagradável de João Miguel, mas não é. Não é? Não, afinal é só A fofura. única vantagem de ter ido para o Só governo é que pôde finalmente dar o salto e aparecer no governo sombra, coisa que É verdade. se tivesse continuar assim na quadratura não conseguia. Terá sido esse o O objetivo. Pacheco Pereira liga-nos todas as semanas. Não, uma pessoa que fez parte do painel do programa de debate mais
sério da televisão portuguesa vir ao Governo Sombra, que é o programa menos sério da televisão Fala por portuguesa. ti, fala por ti. É passar do Arte para o Sexy Não, fala por ti, fala por ti. Eu acho verem este como está este programa- país. nós somos, Só é que acho somos este programa pontas de interessante. lança do que o seu antigo colega de programa, o Dr. Pacheco Pereira, chama o engraçadismo, que é a ideia de que só se pode falar de política de forma sisuda. E, portanto, não há nenhum espaço para o humor, para a ironia, para a sátira, o que é uma coisa que se cura lendo jornais ingleses ou vendo televisão inglesa. Mas fico muito contente também por isso, por vir da quadratura do círculo para aqui, passando pelo governo, vá, mas... Foi um estágio. É um sacrifício que tenho de fazer. Não, mas eu fico um bocado desiludido, porque eu tinha alguma esperança que este convite fosse assim uma espécie de... Presente envenenado. Não, de teste. o convite. Não, de Teste teste. para continuar Para ficar no cá no painel. painel. Não, se um dia sair quando eu sair do governo, convidar para o governo de sombra. Mas não, é afinal para me deixar para a quadratura de Até círculo. porque falta-nos Tá bem, gente, pronto. e falta-nos gente aqui que gosta do Benfica. E portanto, achámos que é a pessoa ideal. Continua a ver a quadratura do círculo? Ou agora não tem tempo para. Vejo. isso. Vejo. Sempre posso, vejo. Não, Tem não saudades vejo da todos. televisão? Não deve ter muitas, porque tem aparecido tanto. Não, eu gostava muito da quadratura. Eu gostava muito da quadratura de círculo. Foram uns anos de experiência incrível e era um debate muito interessante. E onde é que se paga melhor? Na quadratura, como sabe, isso é. Está a ver? Então pronto, agora é a vez de mais um desejo do Primeiro-Ministro António Costa. Deseja que em 2017 a União Europeia perceba como travar o populismo. E já tem alguma ideia a propor no próximo Conselho Europeu? Não, eu acho que é preciso. Quer dizer, eu acho que a chave dos várias formas de populismo tem uma raiz comum que é o medo. E acho que o medo mais dominante tem a ver com o futuro do emprego, a insegurança das pessoas relativamente ao que é que vai acontecer à juventude, mas também o medo relativo ao terrorismo, o medo relativo aos outros que chegam e que as pessoas sentem que põem em causa o nosso modo de vida e que isso implica respostas concretas da União Europeia. E fingir que está tudo bem e que se vai adiar as respostas relativamente às questões da economia e do emprego. Acho que é uma tragédia completa que dará cabo da Europa. E acho que é urgente que se olhe para essas questões, para o crescimento, para a economia, para a prevenção efetiva do terrorismo, para a integração dos refugiados, dos imigrantes, todos aqueles que chegam, porque senão a Europa não tem capacidade de... Mas esses problemas estão todos interligados. Acho que estão todos interligados. E acho que o denominador comum é mesmo o emprego. A angústia fundamental tem a ver com Mas isso. quero fazer uma pergunta sobre isso, por causa da maneira como se lida com isso. Porque uma das maneiras com que se tem lidado com isso em muitos países, estou a pensar, por exemplo, na maneira como a senhora Clinton se referiu aos apoiantes do Donald Trump como os deploráveis. Uma maneira, acho eu, como se pode lidar com isso é não diabolizar os eleitorados. Claro, isso é o que está a acontecer em todo o lado. O eleitorado do Brexit, por exemplo, foi basicamente insultado por toda a gente com 2 dedos de testa em Inglaterra e viu-se o que aconteceu. E muitos dos eleitorados, imagino, das próximas eleições, em França e em outros países, vão também ser insultados habitualmente na imprensa e não, uma das maneiras como a classe política europeia pode reagir a isso não é dizer que pode haver respostas erradas, mas as perguntas são legítimas e os medos... O medo é legítimo. O medo em si não é um mal. Não. Não é preciso perceber as causas do medo. Quer dizer, é que a diabolização dos eleitorados é mesmo uma reação fatal. Dizer que as pessoas são horríveis porque votam na Marine Le Pen não é resposta. Claro. A resposta a questão é porquê é que elas votam na Marine Le Pen? E começa a saber quem são as pessoas que estão a votar na Marine Le Pen e percebe-se. Vê-se que no norte de Calais, que era um grande bastião do Partido Socialista, não é? A zona operária, onde de facto a deslocalização das empresas, o aumento do desemprego, a concorrência relativamente às pessoas menos qualificadas que aparecem, uma certa reação a uma enorme pressão de pessoas com modos de vida diferente, geram nas camadas mais populares reação extremamente negativa. Ora, a solução não é chamar-lhes fascistas, racistas, xenófobos. É pelo contrário, é devolver-lhes confiança e perceber que, de facto, é possível vivermos numa sociedade onde uns usam turbante e outros não usam turbante, que é possível encontrar novas formas de emprego, que é possível ter respostas para a crise e
E, portanto, é com respostas concretas que se resolve este problema e não diabolizando os Mas a eleitores. questão é, então, e se não houver respostas? E sinceramente, quer dizer, porque nós tivemos se não houver respostas, depois da vamos Segunda ganhar. Guerra Mundial, um enorme crescimento do Estado Social, admitirá que o Estado não pode continuar a empregar pessoas, desde logo, a apoiar pessoas sem olhar para as contas, e se de repente nós tivermos chegado a um momento da história da humanidade ocidental, não é? Porque nós muitas vezes esquecemos de olhar para baixo e ver como os países do terceiro mundo estão a viver melhor do que nunca viveram, mas que os países ocidentais pode ter chegado a um beco sem saída e a aquilo que já se chama uma espécie de tentativa de prosperidade, mas sem crescimento. Como é que se faz? Não, mas é que você tem, ao mesmo tempo, um aumento brutal das desigualdades. O que significa que há pessoas a empobrecer muito, mas há também quem esteja a enriquecer muito. E, de facto, tem que ter novos esquemas de redistribuição da riqueza. Os esquemas antigos de redistribuição da riqueza, esses, obviamente, hoje, muitos deles já não são suficientes. Já não são suficientes, muitos com base no sistema fiscal, porque há tantas formas de quem tem dinheiro deslocalizar o dinheiro de aquilo que você paga, o lucro de um supermercado em Portugal, pagar impostos na Holanda, aquilo que a Apple ganha um pouco no espaço todo, poder liquidar na Irlanda, e a Irlanda assim, mesmo assim dizer que não quer cobrar à Apple aquilo que ganha lá. Quer dizer, hoje os mecanismos clássicos de distribuição já não funcionam. Mas temos de ter novos mecanismos de distribuição, porque não há menos riqueza. Essa questão do crescimento, não há menos riqueza. Há uma menor distribuição da riqueza do que havia. E, de facto, aquilo que permitiu à Europa viver 50 anos de paz, depois dos dramas da guerra, foi, de facto, uma grande aliança entre a social-democracia, a democracia cristã, que permitiu, efetivamente, criar um modelo de Estado social que foi suficientemente integrador para gerar classes médias sólidas, robustas, que sustentaram a democracia, asseguraram a paz e permitiram a prosperidade. Sim, mas à custa de um terceiro mundo que economicamente não existia, não é? Sim, hoje essa integração com o terceiro mundo tem que fazer parte da equação, porque isso é verdade. Aquilo que nós estamos hoje a viver pior, outros estão a viver. É verdade que a globalização tem gerado mais pobreza de um lado, mas tem tirado milhões de pessoas da pobreza do outro lado. Mas é por isso que também o proteccionismo é a resposta também errada. Quer dizer, quando eu digo nós temos de ter melhores relações com a China e em vez de ter medo da China, temos que saber como é que somos parceiros da China, faz parte deste processo. E, portanto, o proteccionismo é também outra forma errada de reagir a esse medo relativamente ao exterior. É um mecanismo reativo de outras pessoas, porventura, mas da mesma natureza de que a reação contra o imigrante. Quer dizer, que se você, enquanto tiver a dinâmica demográfica entre a Europa e a África que tem, e a diferença de rendimentos que tem entre a Europa e a África, é evidente que os fluxos migratórios da África para a Europa só vão tender a crescer e não a diminuir. E por mais barreiras que construa, essa pressão vai continuar a aumentar. Portanto, tem mecanismos de integração, não é? São cada vez mais difíceis? São cada vez mais difíceis. Bom, mas há histórias de sucesso. Nós somos uma história de sucesso. Porque não Portugal. querem vir muitos, não é? Hoje em dia querem ir mais embora do que eles querem voltar para cá. Eu não sei se a questão é de muitos... Isso é como dizem que nós gostamos muito dos sírios. Eu não sei se a questão... Vem 50. Sim, mas é que nós não temos só sírios. Nós temos imigrantes em Portugal há muitos anos e de muitas origens. Nós é que não damos conta que eles são imigrantes. Não, mas não é? Quando eles começaram a vir em grandes quantidades, começaram a vir alguns Temos que problemas. passar ao próximo Enfim, já provámos que somos um programa sério, Foi o não é? debate possível. Miguel, depois convida o Sr. Primeiro-Ministro para jantar e... Com certeza, peço desculpa. Agora deixa Tratam isto os problemas dos Era só para demonstrar Isto foi um bom do Pacheco Pereira, então. Mas este desejo de António Costa é um desejo que tem afinidades com o próximo, do Pedro Mexia, o desejo de que surjam na Europa mais líderes inspiradores como François Hollande. É aqui que deve entrar o alerta de ironia, Pedro Mexia? Não, é que eu tenho dois especiais interesses no tema Hollande. O primeiro tem a ver com o fascínio que eu tenho pelos seus feitos não políticos, que são muito notáveis. É um cinéfilo, você é um cinéfilo. São cinéfilos, acompanho o cinema francês de perto. Bom, A presidência francesa é, de facto, um imã. é um imã. Um imã, porque são dois soninhas seguidos que arranjam estupendas namoradas, Sr. Primeiro-Ministro. Se calhar podíamos perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se também existe esse efeito em Portugal. Não, mas esta pergunta tem a ver com o facto de nós... Pode atrair muita gente para a política. Nós fizemos o Governo Sombra em Paris, quando o François Hollande foi eleito.
E houve uma coisa que foi muito notória, ouvindo... E havia entusiasmo nas ruas. Havia muito entusiasmo nas ruas, mas o entusiasmo nas ruas, as palavras de ordem, eram todas anti. Ninguém falava do Hollande, era anti-Sarkozy, corremos com o Sarkozy, Sarkozy foi-se embora e outras coisas que não se podem dizer na televisão. E isso foi, acho eu, um bom exemplo de como uma política baseada apenas na rejeição, embora a rejeição seja uma parte importante da democracia, mas uma política baseada apenas na rejeição é fraca. Mas a pergunta que eu gostava de fazer a propósito deste tema é o seguinte, é que para onde quer que vá os partidos socialistas europeus parece que está sempre mal, porque o PASOK virou à direita e correu mal. O Labour virou à esquerda, também não está a correr bem. O PSOE está na oposição, correu mal. O Sr. Renzi está no governo, correu mal. Não há maneira dos partidos socialistas se mexerem em Portugal. Eles têm telefonado. Na Europa. Estão no mesmo sítio. Estamos no mesmo sítio, fixos. Tem recebido muitas chamadas a dizer António, como é que se faz Como é isto? que se faz? Também sentiu a vitória de François Hollande há 4 anos como uma lufada de ar fresco na Europa? Sim, claro. Lembra-se que esta frase foi dita na altura. Sim. Não foi muito original. Mas foi uma lufada de ar fresco por pouco tempo. A ver, é desagradável falar de uma pessoa com ironia, de uma pessoa de quem se é amigo, como eu sou, que é pessoal, que é politicamente. Que manifestamente a concretização ficou aquém das expectativas, Reconhecido por ele, não se reconhecido pelo recandidatando. próprio, isso é uma evidência. Se tivesse de escolher em França nas próximas eleições, se a segunda volta for entre François Fillon e Marine Le Pen, escolheria com facilidade? Se a segunda volta fosse essa, Sim. claro, François Fillon, isso é claro. Se calhar em França vai haver quem tenha dificuldade em... Sim, enfim, mas para já nada, tem que haver a primeira volta. Pois é verdade. Não é? Portanto, pode ser que a escolha não tenha este Tem que haver as dramatismo. primárias do PS. Pois, exato. O primeiro ainda tem que haver um candidato à esquerda, na Não, área do é mais do Partido complexo, Socialista Francês. porque é mais complexo, porque há as primárias do PS Sim. e depois há os candidatos à Não se esquerda que candidatam, não estão não nas às primárias, não é? Sim. Quer à esquerda do PS, o Mélenchon, quer ao centro do Macron. PS, com o Macron, não é? Portanto, A geringonça lá é mais complicada, muito mais não é? complicado, sim. Vamos continuar no Então, mas âmbito espera aí, mas o das Sr. Primeiro-Ministro não nacional. respondeu se já anda pela Europa a fazer workshops. O Pois, Ricardo perguntou e sim, muito bem. já o podia workshop- dar... Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro, e bem, considera que as minhas perguntas são só para a gente estar aqui a passar Não, mas tempo. eu tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade se já o telefonaram a dizer venha lá aqui a França explicar como é que isto se faz. Mas isto voltamos ao primeiro tema. Isto não se fazia sem a Catarina Martins, sem o Jerónimo, Não, tá bem, sem o mas Jerónimo eu digo- Sousa, sem a Luísa Tá bem, mas podem convidá-los a todos, vão numa preciso excursão. todos. Tínhamos de ir uma turnê em conjunto. Uma turnê? Sim, Uma turnê em digressão. conjunto. Olha, a digressão da geringonça. Muito bem. Até cobravam Muito bilhetes bem. de entrada e. Podem fazer uma TED Muito Talk bem, muito bem. Uma TED Talk. para dizer como é que se faz. Não. Para já tem que se saber como é que, Fazemos como é que no se diz taco- geringonça em francês. Não Se faço fosse- ideia. Eu não sei. Era um- Por acaso em inglês já vi várias traduções, mas para francês não vi. Vamos continuar no âmbito da política internacional com o próximo desejo, que agora é do Ricardo Araújo Pereira, o desejo de que os dois partidos que apoiam o governo se entendam com Trump para acabarem com a NATO. Mantemos o alerta de ironia ou isto é mesmo para levar a sério? Bocadinho, sim, porque Atenção, ninguém adivinharia que esta pergunta é do Ricardo. É absolutamente notável. eu estou sempre à procura Ricardo de consenso. Traz russos, traz Sim. acordos entre Catarina Martins, Jerónimo de Sousa e Trump. Sempre à procura de consensos e estou a pensar numa futura cimeira que haja. O Sr. Primeiro-Ministro pode dizer, olha, sobre a NATO fala aqui com estes meus dois amigos. Quando ele começa a dizer coisas de direita, eles saem e entra o Francisco Assis. E assim sucessivamente, o senhor tem coisas para oferecer, tem um vasto menu para oferecer ao Donald É Trump. um canivete suíço político. Exatamente, e eu acredito que se alguém vai conseguir entender-se e fazer com que, enfim, domar Donald Trump, acredito que seja o Sr. Primeiro-Ministro. Eu estou firme. Quem consegue satisfazer a Europa, o PCP, o Bloco, eu acho que devia olhar para o Médio Oriente. Porque. De repente pensei que fosses dizer lá em casa, quando às vezes tenho os problemas com a minha mulher. Não, lá em casa eu acho que é, enfim, eu acho que o Médio Oriente é a prioridade, depois lá vamos lá em casa. É que eu acho que não só que o Sr. Primeiro-Ministro consegue fazer a paz entre israelitas e palestinianos, mas no fim dizer-lhes isto é muito giro comer bifanas e todos comem bifanas do tudo. Não, mas o Engenheiro Guterres vai conseguir. Acredito. Bom, Não, enfim, não acreditas. está bem. Eu Não? não tenho assim tanta. Quer dizer, porque eu sei que ele é seu amigo, mas é mole.
Acho... Sabe que no futebol há aqueles falsos rápidos. É E no futebol há os falsos moles. É o Pedro Barbosa da ONU. Está bem. Bonito. Como é que encara esta sintonia dos partidos portugueses mais à esquerda com Donald Trump nesta relação, em relação à NATO, por exemplo? Eu acho que circunstancial? um dos poucos méritos da presença de Trump pode ser converter o apoio à NATO àqueles que são críticos da NATO. Pois, pode ser uma perspectiva. Está bem visto. Mas é porque eu sou um bocado otimista. Qual foi até agora a promessa de Donald Trump que lhe provocou mais calafrios, ou maiores calafrios? Qual delas? As da manhã ou as da noite? Variou muito o horário. Segue o Twitter de Donald Trump? É impossível. Não tem há tempo. ritmo, não há ritmo. E há a ideia de que vem uma nova corrida ao armamento nuclear, por exemplo, que ele agora está a defender. É uma dessas ideias que pode causar calafrios, não é? Bom, todas as ideias que eu lhe tenho ouvido causam bastante calafrios. É difícil escolher. Mas em princípio nós, com aqueles 2 submarinos, estamos... Temos outra confiança, não é? Ele que não se meta connosco. Não é? Então Bem, avançamos. pode ser com o muro, com o México, que venham mais mexicanos. Certo. Avançamos para o último desejo do João Miguel Tavares, um desejo inevitável, como os espectadores habituais deste programa saberão e vão reconhecer de imediato a autoria, não era preciso dizer que é do João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares deseja que Sócrates possa finalmente lutar em tribunal por aquilo que acredita ser a sua verdade. Também parece que reconhece esta frase. O que é o lutar por aquilo que acredita ser a sua verdade? Eu também. Eu não sei, há aqui qualquer coisa também. Recorda-me alguém, mas não estou a ver quem. Mas eu não cobro direitos de autor. Eu não o tinha denunciado, Sr. Primeiro. Não, mas eu. Muito bem. Mas eu estou atento. Não, é genuína, atenção. É porque isto já dura há muito tempo, não é? E já chega, parece que o final vai mesmo ser em março. Então é um desejo genuíno para 2017, porque acho que eu preciso, ele precisa, o país inteiro precisa. Porque houve uma altura, durante muito, muito tempo, eu queria que as pessoas se aborrecessem com José Sócrates e as pessoas não se aborreciam, gostavam dele e até votavam nele. E agora eu quero que as pessoas prestem atenção a José Sócrates e está toda a gente aborrecido. Digo, não, mais um. Está toda a gente hoje em dia, já ninguém quer saber de José Sócrates. Parece-me que eu sou o único e sou o último a querer saber. E esse abandono é um bocadinho triste. E eu reconheço no Sr. Primeiro-Ministro ter sido uma das primeiras pessoas do PS a ter a coragem de não o defender. E pode ser que hoje em dia, com o correr do tempo, ele ainda vai acabar a ser a única pessoa que tem paciência para o defender. Juntamos-nos os dois. Porque isto, de facto, já é demais. E já tinha um fim. E acho que nós precisamos de saber o que é aquela investigação e tudo aquilo que se seguirá. A propósito desta demora, Sr. Primeiro-Ministro, o José Sócrates tem feito críticas ao sistema de justiça. O senhor ocorre-lhe algum ex-ministro da Justiça que possa estar com as orelhas a arder? Eu presumo que, tal como eu, todos os outros ministros da Justiça se sintam com as orelhas a arder. E com bons motivos. Porque, de facto, se há coisa que é absolutamente essencial é quando há uma suspeita sobre alguém. E, sobretudo, quando essa suspeita é pública, essa suspeita seja definitivamente esclarecida pelos meios próprios. Porque um dos grandes ganhos da civilização foi ter acabado os julgamentos populares e passarem os julgamentos a serem feitos pelo Poder Judicial. E hoje em dia os julgamentos voltaram a ter uma nova forma de julgamento popular, que é mais tecnológica, que é feito nas televisões, é feito nas páginas dos jornais, mas não no sítio próprio que é nos tribunais. E, portanto, desde logo relativamente ao José Sócrates, eu desejo que ele tenha a oportunidade de, ou na fase do inquérito, ou na fase da instrução, ou na fase de julgamento, de uma vez por todas, poder ver apurada a sua versão da verdade, contraposta a outras versões de verdade que se vai ouvindo por aí. Acho que não é legítimo a ninguém, quer dizer, não é admissível num Estado de Direito que uma pessoa possa viver sob um estado de sob suspeição para a vida. Não é aceitável. É muito bonito, eu e o Sr. Primeiro-Ministro estamos de acordo a propósito de José Sócrates. Alguma coisa havíamos de ser. Alguma coisa havia de ser. Agora é que eu percebo que você 2 vezes já votou em mim.
Já agora, no fundo. continua a sentir-se Mas eu estou a dizer isto, você disse publicamente. Disse publicamente, com certeza, 2 vezes para a Câmara de Lisboa e tenho muita pena que não tenha cumprido o seu mandato até ao fim. É um facto, portanto. Mas isso aí foi um voto de revolta. Foi como aqueles que Exato. votam em Trump. Já agora, continua a sentir-se um líder em formação? É assim a expressão, não é? Eu acho que nós estamos sempre em formação ao longo da vida. Formação contínua. Formação contínua, sério. Quando é que vai sentir-se um líder já formado? Bom, deve ser quando acabar, quando deixar de ser líder. E está a gostar disto? Do programa, de ser líder. É óbvio que sim. Não, de ser Primeiro-Ministro. Mas quando ouviu aquela frase, Foi disse, chamada pergunta de paragem de autocarros. Está a gostar disto. Veja bem, um homem dirige o governo de um país. É giro isto, é engraçado. Tu gostavas? É engraçado. Tu gostavas de estar à Eu não frente dos gostava destinos do nada. país? Sabes que a mim pagam para fazer pouco deste senhor. Não é para tomar o lugar dele. Era o que faltava. quando ouviu Está a aquela... ver, eu não trocava, está a ver? Exatamente. Não, mas eu também não. Fico... E as pessoas ficavam imenso a ganhar. Ria-se muito mais consigo do que comigo. Portanto. Muito bem. Essa Eu, frase... apesar de tudo, também acho que, apesar de tudo, Portugal está melhor entregue ao Sr. Primeiro-Ministro do que estaria a Ricardo Araújo Pereira. Bom, Não é grande elogio, sempre. Só para ficar claro, como eu não sou um radical. Eu ainda queria voltar àquela frase do líder em formação. Quando ouviu, sentiu, é mesmo isto? É mesmo comigo? Ou aquilo era uma... claro que era comigo. Quer dizer, Reconheceu-se naquilo. estava lá escrito. Não havia dúvidas. É verdade. Foi uma Muito bem. resposta dele. Estamos quase a terminar. Terminamos com um último desejo do Primeiro-Ministro António Costa, que deseja continuar a ser otimista. Não aceita, portanto, aquela definição que diz que um otimista é um pessimista mal informado. Não. Como, aliás, se verificou ao longo deste ano, os pessimistas estavam mal informados, os otimistas tinham boas razões para ser confiantes. Acho que isso é para o Pedro Mexia. É verdade, tu és o nosso pessimista profissional. Tens que responder a isso. O otimismo E o é um preferido estado- também. o otimismo é um estado de espírito. O estado de espírito não influi sobre a realidade. É como um Claro. pensamento positivo. Não é para uma pessoa acreditar numa coisa que ela acontece. E, portanto, Mas ajuda. eu acho que é importante. Quer dizer, convém que um governante não seja pessimista, porque não sai de casa de manhã, não é? Não, e Mas, já experimentámos isso. e já experimentámos. Mas a ideia de que o isso é verdade. mas a ideia de que o pessimismo, de que o otimismo é meio caminho andado, parece-me altamente duvidoso. Vêem mais razões no horizonte para pessimismo ou para otimismo em 2017? Eu tenho algum receio, não é? Tenho algum receio mesmo que o planeta arrebente, porque Não, é sério, a partir do momento em que um senhor cor de laranja diz que isto era girar uma corrida ao armamento nuclear... Mas é por ser cor de laranja? Não, tanto faz. Sim, mas cor de Do ponto laranja- vista cromático, tanto não fazia, mas o facto de ele estar a incentivar uma corrida ao armamento nuclear dá assim um cheirinho a fim dos tempos no ar que tem um aspecto positivo, mas que não chega, que é o livro do Apocalipse 17:2. Diz que quando o fim dos tempos chegar aparecerá a besta, e realmente ela parece estar lá, mas diz ainda que a grande meretriz da Babilónia vai forçar-nos a todos a beber o vinho da fornicação. Ora, eu todas as semanas passo nas melhores garrafeiras e eles continuam a dizer, olha, só temos porta da ravessa. Portanto, Mas vais lá perguntar pelo vinho da fornicação? sempre. Já chegou, Sr. António. Nada ainda. Também estou à espera dele. Estou doido à espera disso. É porque o fim, senão não vale a pena o mundo acabar, não é? Eu escrevi sobre isso esta semana. Se não é para bebermos todo esse delicioso vinho, Esse néctar. sim, mais vale estar quieto. Não é? Mas há produção própria, quer dizer... Talvez, mas eu infelizmente não tenho vinha nem nada, nem sei. Bem, otimistas ou pessimistas, podemos, em todo caso, fazer um brinde. 2016 está quase a terminar e vamos antecipar aqui a entrada em 2017, já com as tais passas que o Ricardo Araújo Pereira fez questão de trazer. Enfim, não fui eu, mas sim. E Vamos champanhe. comer mesmo umas Parece passas que há de umas escolha. garrafas Sim, eu tenho que abrir isto. distribuídas. Sim, o público o também Sr. Primeiro-Ministro parece que tem...
A nossa produção esmerou-se sabendo que vinha. Pois, E este não é é- todos os dias. Eu acho que devias Todos passar os- isso ao Sr. Primeiro-Ministro para saber se ele sabe abrir uma garrafa de champanhe. De todos os espumantes sem marca, acredito que é Então, o Primeiro-Ministro que abre. Vamos lá ver Vamos lá ver. se não sai demais. Lá está. Vamos lá. Isso não acerta no João Miguel Tavares. Atenção, eu acho Olha cá, seríssimo. que está a apontar na minha direção. Não. Aqui. Atenção, um profissional. Um profissional. Muito bem. Um profissional. Nota-se. Tenho o direito à primeira. Muito bem. Não, então só para demonstrar que um otimista não é um imprudente. Vamos ver. Olha, essa é a minha maior dúvida acerca de si. Mas quer dizer, mas ainda agora fez a prova. Isto não era um verdade. desafio. Já era A um minha desafio. dúvida é que governar o país seja tão fácil como abrir uma garrafa de champanhe. Se abrem as garrafas e começa a distribuir-se o champanhe, há 3 ou 4 brindes finais. O Pedro Mexia brinda à assonância cognitiva. Quer trocar isso por miúdos? É porque houve um zoom no Parlamento, porque um governante utilizou a expressão dissonância cognitiva e toda a gente rasgou as vestes, etc. E de facto este ano foi um ano terrível de dissonância, porque eu passei aqui não sei quantos meses a dizer: não, tenham calma, Trump, não há hipótese nenhuma. Toda a gente, os editoriais do mundo a dizer: o Brexit vai perder. Renzi vai ganhar o referendo. Portanto, espero que o próximo ano não nos humilhe todos. Há duas pessoas que eu estimo muito publicaram um livro, aliás, muito recomendável, chamado Administração Hillary. E, portanto, este foi um ano terrível para as pessoas que fazem. Comprei o livro, que é bom à mesma. É o livro do ano, provavelmente. Eu já tenho duas. Do Bernardo e da Raquel, vale muito a pena, mas foi um ano terrível para todos nós e, portanto, convém que o eleitorado leia jornais. O João Miguel Tavares brinda ao diabo. Eu quero alertar. É aquele que acabou por não vir ou está a torcer para que ele chegue? Eu já explico. Deixa-me só primeiro acrescentar que eu quero chamar a atenção que eu fui o que tive menos champanhe servido pelo Sr. Para, como eu já fui a vítima da Espera que austeridade. quando provares o champanhe, vais perceber que foi um favor que fizeram. Olhem a diferença entre a esquerda e a direita. Cá está. Não, eu posso mesmo esclarecer. Essa É que é que é. ninguém tem champanhe, porque isto é cava. Pronto. Olha, Muito bem, muito bem. Não, mas Deixa-nos atenção, ficar mal. atenção. O diabo não é para desejar mal a ninguém neste país, que isso fique claro. Eu acho mesmo primeiro tenho um sonho antigo que era conseguir brindar ao diabo com o Primeiro-Ministro. E o segundo era porque eu acho que o diabo foi a maior prenda que o Dr. António Costa teve em 2016. E terá que admitir que o diabo fez maravilhas por si. Por um lado ele não veio, por outro lado anunciaram que ele vinha. E o facto de ele não ter vindo foi a sua melhor prenda de Natal e recebeu logo em agosto. Foi maravilhoso. Não? Deixa eu ter palavras. Eu achei que era uma prenda de anos atrasada, porque eu faço anos em julho. E, portanto, Mas admito que foi uma grande prenda, não admite? finalmente Admita lá. Deixa o homem sossegado, pá. o Ricardo Araújo Pereira brinda à continuação. Eu à brindo continuação à de quê? continuação do mundo. É só porque acho que, tendo em conta o modo como as coisas estão, baixar um pouco a fasquia e contentarmos com, olha, continuou. Só acho que melhorar, acho que é pedir demais. Se para o ano estivermos cá, ainda por cima com o Sr. Primeiro-Ministro a tirar à cara de João Miguel Tavares. a dívida. Exato, que a dívida baixou. Opa, eu acho que isso já é Então ótimo. podemos brindar, não é? Já agora, tem um brinde para fazer para 2017, Sr. Primeiro-Ministro? Um bom 2017 para todas e para todos. Então, Muito obrigado. E atenção, brindemos. Sr. Primeiro-Ministro, agora toda a gente do público tem também um copo para brindar. As A suas operação flutes. custou à nossa Bom produção 2017. 13,5€. Então vamos lá. Vamos Muito nos bem. pé, não é? Devemos nos pôr É de de pé, pé. muito bem. Acho que é de pé. Oh, pá, então isso complica as Muito coisas. bem, um grande Bem, 2017. O novo ano está quase a chegar. Agradeço a presença do Primeiro-Ministro António Costa no Governo Sombra. Em 2017 cá estaremos para mais Governo Sombra com os ministros do costume. João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira. muito corretos. Não fizemos nenhum, Nada. Não houve aqui nenhum atropelo. nenhum atropelo. Muito obrigado nenhum por ter voto. vindo. E bom ano de Obrigado. 2017 para todos.